Olá, gente! Hoje a gente está aqui para falar sobre introdução da alimentação e alimentação nos primeiros 2 anos de vida. A gente vai tentar sempre falar de uma forma que você não vai ver aí as pessoas conversando, falando muito sobre isso, tá? Tem tanta informação, né? E a gente pedindo para você se inscrever e ativar as notificações. Bem, uma dica para vocês. Qual que é a coisa mais importante no mundo para nós? É isso mesmo, nossos filhos. Então, vamos dar valor a esse tipo de informação voltada para eles também. Vamos lá. Bem, uma coisa que eu queria comentar com vocês é que talvez a alimentação nos primeiros 2 anos de vida seja uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer para os nossos filhos, o maior legado que a gente pode dar em saúde para eles. Por quê? Poderia ficar horas falando aqui, mas vamos lá, 3 pontos. Primeiro, se descobriu que o que você dá para o seu filho nos primeiros 2 anos de vida pode impactar no metabolismo deles ao longo da vida. O metabolismo, o jeito que o nosso corpo faz a leitura dos alimentos que a gente come, quanto que a gente vai armazenar, como vamos armazenar, o que nós vamos utilizar, como nós vamos utilizar. Isso é genético, mas não é só genético, tem um impacto profundo não como você alimenta seu filho nos primeiros 2 anos de vida. Então seu filho pode ter uma genética muito forte para ter, por exemplo, pressão alta aos 60 anos de idade. E ele vai ter uma genética muito forte, não tem como. Vai ter. Mas, dependendo da alimentação, por exemplo, sem sal no primeiro ano de vida, você pode diminuir a chance dele ter essa pressão alta. Em vez dele tomar 3 remédios para controlar a pressão, vai tomar um só, por exemplo. Então vai diminuir o impacto. Seu filho até pode ter uma genética muito forte para sobrepeso e vai continuar tendo, mas ele vai diminuir o seu impacto sobre o peso. O seu filho, o adulto futuro, vai ter um impacto menor sobre a balança. E isso é muito importante. E o mais interessante, isso pode ser transgeracional, ou seja, o impacto positivo que você deu para o seu filho agora pode afetar até seu neto. Olha que louco. Gente, então afeta o metabolismo. Afeta também o paladar que o seu futuro adulto vai ter ao longo da vida. Quanto mais você varia os alimentos no primeiro ano de vida, mais ele vai ser um adulto que vai provavelmente comer melhor. Terceiro ponto, a microbiota intestinal. Já ouviram falar da microbiota intestinal? Aquela conjunto de trilhões de bactérias que nós temos no intestino e que tem várias funções, até de imunidade, várias funções. Ela é formada nos primeiros 3 anos de idade. Então, entre nós adultos sempre tem aquele que, nossa, eu não posso comer no self-service que eu passo mal, eu não posso comer isso que eu tenho que usar probiótico. E isso é um ser com uma microbiota mais frágil. Então, a gente consegue fazer com que ele tenha uma microbiota muito bacana. E essa microbiota é formada nos 3 primeiros anos de idade e é o que vai ficar pro resto da vida. Isso é muito forte. Como que a gente faz uma microbiota muito boa para o resto da vida? Com diversificação alimentar. Diversificação alimentar principalmente nos primeiros 2 anos de vida. Então, por isso que essa chatice com a alimentação agora, por isso que houve uma mudança nas orientações nutricionais que se fazia na década de 80, 90 e o que se faz agora, por conta da descoberta da influência da epigenética. Epi é o que está ao redor da genética, influência do ambiente, nesse caso a gente está falando da alimentação, sobre a expressão de alguns genes e inibição de outros. Então é muito importante. Bem, e quando que a gente vai começar a introduzir alimentação? Quando a criança tiver com os famosos sinais de prontidão que agora está todo mundo falando. Sinais que o desenvolvimento sensório-motor oral da criança estão aptos para iniciar o processo de conhecimento do alimento através da boca, do processamento desse alimento no oral e na sua deglutição. Como o desenvolvimento da criança é muito ligado uma coisa à outra, há sinais do desenvolvimento global que nos permitem concluir que muitas vezes o desenvolvimento sensório-motor oral está apto para começar a alimentação. Né? E isso se dá muitas vezes por volta de 5, 6 meses. E, gente, as crianças de 6 meses são muito diferentes uma das outras. Em peso, em altura e às vezes até em desenvolvimento.
A OMS e a Sociedade Brasileira de Pediatria indica aleitamento materno até os 6 meses, sim. Isso é uma medida de saúde pública buscada em propagandas, no marketing. Mas a gente sim pode ser um pouco flexível. A gente busca muitas vezes sinais de prontidão alimentar. Algumas vezes pode ser um pouco antes, Magno? Sim, depende do caso. Não é nada terrível ser um pouco antes e pode ser um pouco depois também. Depende, né? Então tem aquela idade aproximada dos 6 meses. Ok, uma idade aproximada de 6 meses, vamos começar a introdução da alimentação. E o seu bebê, ao começar a ingerir o alimento, pode ser que ele cuspa e cospe de novo e não queira o alimento. E isso acontece, não é por causa do gosto. Às vezes vai vir a avó, a babá, a cunhada falando: ah, também você deu sem sal, por isso que não tá comendo, o seu menino não tá comendo. Porque tem criança que demora 15 dias para começar a comer, 1 mês para começar a comer. Meu recorde pessoal de consultório, uma criança que demorou 3 meses para começar a comer. E isso por que acontece? É uma questão mais sensorial do que de gosto. É a sensação daquele alimento na boca. A criança vai e cospe, tem um reflexo de gagging pronunciado, tem uma certa aversão comportamental mesmo ao alimento. E não tem problema, 100 anos atrás a alimentação começava aos 10, 11 meses. Tá ok? Então vamos com muita calma no início da introdução da alimentação. A gente tem que fazer a criança gostar de comer. Tem uma frase que eu sempre falo, que agora tá famosa, gostar de comer é mais importante que comer. Isso devia estar na nossa geladeira, devia ser um imã de geladeira, em vez de colocar aqueles negocinhos que põe, devia ser colocar: gostar de comer é mais importante que comer, tá? Então, a alimentação tem uma influência cultural muito grande. Se a gente oferecer para os nossos filhos peixe cru, foca crua, igual eles fazem lá no Alasca, os esquimós, ele vai comer isso. Então, os nossos filhos provavelmente vão comer arroz, feijão e legumes, porque a gente vai repetir isso mais vezes, porque é o que nos agrada mais. E a gente tende a reproduzir aquilo que nos agrada. Então, gente, é uma questão de repetição da alimentação. A gente tem que manter as cabeças abertas com relação à alimentação. É cultural. Tem gente que tem países que começam com legumes, outros começam com frutas. Tá? Então a gente vai oferecer uma diversidade muito grande de coisas. Não vamos oferecer só, por exemplo, do grupo das leguminosas, só o feijão, carioquinha. A gente vai oferecer feijão branco, o preto também. Vamos oferecer a lentilha, o grão de bico, a vagem, tudo no mesmo grupo, por exemplo. Então, a diversificação é muito importante. Claro que o seu bebê, quando tiver 3, 4, 5 anos, não vai estar diversificando. E aí você pensa: por que eu vou diversificar agora? Eu não como diversificado tanto assim. Mas a gente está falando da microbiota, do metabolismo, do paladar. Lembra que a gente está falando disso, tá? Então tem uma influência cultural. A gente sabe que uma criança precisa de 7 repetições do mesmo alimento para começar a comer. E a criança precisa ter uma relação boa com a comida. A gente pode induzir o seu filho a gostar de comer nesse começo. Como que a gente faz isso? Bem, tem algumas dicasinhas que a gente vai dar uma colher de chá para vocês aqui, por exemplo. É a gente comer na frente da criança um tempinho antes de oferecer. Fazer a criança pegar, olhar, cheirar. Afinal de contas, a comida é o melhor brinquedo que tem. Você pode pegar, olhar, cheirar e pode pôr na boca e até engolir. Nenhum outro brinquedo tem essas mesmas características. Então é assim, com essa vibração que você tem que dar, que você tem que expor o seu bebê ao alimento. Então come na frente dele, deixa ele usar, deixa ele pegar, deixa partir dele. Tem criança, quando a gente põe a colher, eles não querem, porque parece uma coisa muito invasiva. Tem algumas crianças que estão de boa e tudo bem, não tenho técnica. Eu fiz um vídeo só sobre técnica de alimentação, Bliss, BLW, a alimentação tradicional, participativa. Gente, esquece esses rótulos, tá? Uma forma que o seu bebê goste de comer, isso é o mais importante. Pode ser na colher, sim, claro que pode ser na colher. Né? Não, tem que dar em pedaço para autonomia alimentar, todo mundo vai comer sozinho um dia, não é isso o mais importante. A autonomia não é o mais importante no início, certo? Então, no início, temos que fazê-los gostar de comer. Outra coisa, escolher o momento que você vai dar comida. Não pode estar irritado, não pode estar com sono, não pode estar com fome, porque se estiver com fome, o bebê vai querer mais mamar no peito, ou vai querer uma mamadeira e não vai querer comer. Então não pode estar com muita fome, nem com pouca, nem com sono. Escolhe o momento, depois a gente define o horário. Então momento é mais importante que horário. Olha outra frase aí.
Momento é mais importante que o horário, tá bom? Então, vamos fazer o seu filho gostar de comer, lembrando que é uma questão cultural, lembrando que a gente precisa de repetir várias vezes o alimento. O resto você vai dar bananinha pra tocar turra, mamãozinha Havaí ou não sei o que, a maçã nananana, isso é absolutamente cultural. Tá? Se tivesse uma tribo indígena, ou estivesse lá no Peru ou lá na China, ia ser feito diferente. E do ponto de vista histórico foi feito diferente. Então isso é secundário. Tá? Então o mais importante vocês têm que saber é o que está aqui. Gente, a gente tem um livro maravilhoso sobre introdução da alimentação, alimentação nos primeiros 2 anos de vida, que é o Papa Neném, tá? Escrito por mim, escrito pela doutora Denise Brasileiro, com base nas nossas consultas, nas nossas conversas, explicando tudo isso aí, os mínimos detalhes. Quem tiver interesse, vai lá no Instagram, se inscreve lá no Instagram, né? Se inscreve não, né? Segue lá no Instagram, tem lá no link da bio, sobre o Papa Neném, tem várias lives também que a gente já fez lá sobre quando e como começar a introdução da alimentação, o bebê que não come nada, o como saber meu filho tá com peso bom, enfim, tem muita coisa muito legal, sempre objetivo, sempre rápido, sempre diferente do que vocês estão vendo por aí, tá bom, gente? Um abraço grande pra vocês e não se esqueçam de se inscrever aqui e ativar as notificações, ok? Um abraço grande pra vocês.